cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e os nossos convidados de hoje, do Tribunal de Contas, o Sr. Presidente e a Sra. Juíza Conselheira. E, portanto, indo direto então ao tema que nos traz cá. Portanto, a reforma das finanças públicas foi assumida pelos diferentes países da Europa, pelas autoridades estatísticas nacionais e pelo Eurostat e pelo próprio Banco Central Europeu como cruciais no cenário pós-crise da dívida soberana. Portanto, já lá vão uns anos, mas estes foram alguns dos propósitos que estiveram na base da reforma que então foi levada a cabo. Pretendia-se trazer maior transparência sobre as contas públicas, a prevenção de crises nas dívidas soberanas, fortalecer a confiança na zona euro, aumentar o escrutínio público sobre a gestão dos recursos públicos e alcançar este objetivo difícil da gestão orientada para os resultados. Portanto, isto passaria pela implementação de um conjunto de normas e a aprovação de diplomas, mas estes foram alguns dos princípios que estiveram na base da reforma da nova LEO de 2015. Resolver problemas de fragmentação contabilística, criamos a entidade contabilística do Estado, pelo menos no papel, promoveríamos uma gestão orçamental por programas, conseguiríamos obter o tal balanço e as contas consolidadas do Estado e conseguiríamos ter indicadores de gestão. Como o Sr. Presidente aqui disse, os relatórios do Tribunal de Contas não têm sido simpáticos, a expressão é minha, para a implementação da LEO de 2015. Aliás, têm sido muito críticos, falando-se mesmo, utilizando até uma linguagem muito frontal e direta, de ausência de liderança na gestão de vários projetos e, desde logo, na Unileo. E aquilo que nós conseguimos concluir desde já é que existe uma ausência de compromisso do Governo e, em concreto, do Ministério das Finanças, na conclusão da reforma das finanças públicas e que agora se comprova, portanto, se já demonstrávamos isto pelos sucessivos relatórios do Tribunal de Contas, agora comprovamos com a proposta que nos é trazida pelo Governo para alterar a nova LEO, ou a LEO de 2015. Os pareceres do Conselho de Finanças Públicas e da UTAU são também muito críticos desta proposta do Governo que visa diminuir a transparência e implementar uma solução legislativa baseada na lógica de caixa. Seria normal, se olhássemos para o passado deste tipo de reformas, por exemplo, se víssemos o Fiscal Monitor do FMI ou até mesmo o relatório do Fiscal Transparency Evaluation, que efetivamente as entidades externas e os países que nos ajudaram nesta reforma olhavam para o caso português como um caso bem encaminhado. Portanto, estávamos a implementar as reformas certas. E aquilo que conseguimos concluir é que, se viermos a aprovar a proposta que está em cima da mesa, nós vamos nos aproximar de países como a Malásia, o Equador, a Ucrânia, a Argentina, o Bangladesh, entre outros, analisando o Fiscal Monitor do FMI, na medida em que utilizaremos a lógica de caixa como referencial para a gestão orçamental. E afastamos-nos de países como a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca. Eu já não dou o exemplo do Reino Unido e da Nova Zelândia, porque parece que eles são muito distantes. Mas não, há outros países que efetivamente têm dado passos importantes nesta questão da transformação da contabilidade pública. E, portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente e à Sra. Juíza Conselheira perguntas muito diretas. Primeiro, o Tribunal de Contas recomenda a esta Assembleia a aprovação da proposta do Governo de alteração da LEO, sim ou não? Ou seja, partindo do pressuposto que não é introduzida nenhuma alteração ou nenhuma das sugestões que o Sr. Presidente aqui deixou, que o Conselho de Finanças Públicas deixou ou que a UTAU deixou, devemos ou não aprovar esta proposta que está em cima da mesa? Segunda questão, se não recomendar, quais são as principais fragilidades que encontra na proposta? Portanto, elencou vários pontos. Aquilo que eu lhe pedi era quais é que são as mais gravosas que efetivamente condicionam a boa gestão do dinheiro público. E se devemos abandonar o princípio do acréscimo como orientador da gestão pública e regressar à lógica de caixa. Portanto, que desvantagens é que encontramos neste caminho? E o que falta na LEO de 2015, que o Tribunal de Contas possa eventualmente recomendar aos partidos para que eles possam apresentar propostas de alteração à iniciativa do Governo.
Esta questão também que o Sr. Presidente referiu, e para concluir, de se poderem alterar os limites vinculativos, é uma questão que tem sido levantada nestas audições e, portanto, o que eu lhe perguntava é se há alguma forma de equilibrar entre o cenário ideal e aquilo que é desejado pelo Governo, se há alguma forma de equilibrar isto no meio termo que permita alguma plasticidade na gestão dos limites orçamentais. Obrigado.